ao vivos e vivos aqui novamente para mais um podcast, o de número 120, o Alto Band News Rodas e Motores, comigo, Alexandre Campos, e sempre com a participação especial do jornalista Fernando Campos, que nos acompanha aí nesse projeto muito importante aqui da Band News Goiás, que é um podcast especializado falando de automóveis, motocicletas, caminhões e tudo aquilo que exala CO2. Algum tipo de... Na época do COP30, não exala nada, nem pode. Então quero, primeiramente, mandar aquele forte abraço para todos os nossos ouvintes que sempre sintonizam aqui conosco em Sintonia 90.7 e dizer que o programa de hoje ele está recheado de novidades. Mas antes de fazer esse bate-papo aqui, eu quero mais uma vez dar o meu primeiro agradecer, porque para mim é um prazer ter o Fernando Campos, ele que é um ícone da indústria automotiva, como jornalista, como profissional, é extremamente conhecedor. E mais um programa, Fernando, você que está sempre comigo aqui, agora o de número 120. Muito bom dia e muito boa tarde, muito boa noite para todo mundo, dependendo do horário que está acompanhando o nosso podcast. Claro, muito feliz também de estar aqui, porque você sabe que aquilo é a nossa vida, e eu enveredei por ela e herdei até esse compromisso a você. A nossa vida é veículos, é automóveis e motocicletas em todos os níveis, tanto no esporte, como em produto, como em memória, como naquilo que já passou e até aquilo que vai vir, que a gente não sabe, mas que tenta adivinhar. Fico feliz de compartilhar também com você o convívio com os nossos amigos da Band News. Não apenas aqueles que trabalham conosco aqui e que promovem e tornam possível a edição do programa, como todos aqueles que nos escutam ou nos veem. Toda vez que nós temos um programa aqui na Band News é um prazer para mim. Fernando, eu que agradeço. Você que é fonte de inspiração, não só para muitos que trabalham nesse setor, e para onde você passa, em qualquer lugar que você transita nesse meio, seja no autódromo, em congressos, em todo lugar que você passa, no cartódromo, no autódromo, as pessoas realmente te admiram, reconhecem o seu trabalho, querem tirar foto, e eu fico realmente grato, porque isso significa que o trabalho que você desempenhou e desempenha até hoje, ele é reconhecido e você é um profissional que não é reconhecido somente em Goiás, não, no Brasil todo. Estive agora recentemente em 2 eventos importantes que nós vamos falar hoje, e todos os jornalistas, e maioria ou grande parte dos profissionais, até da nova geração, sempre quando chegam a mim, reportam e perguntam como você está. Então eu fico feliz de saber que aquilo que a semente que você plantou lá na década de 70, até hoje colhe bons frutos. E o Tadeu Sabá, que é o meu amigo jornalista e que é locutor das nossas transmissões de kart, ele sempre diz que bons frutos sempre caem perto do pé, né? E que não tem como ser diferente. Então, Fernandão, muitas novidades essa semana. Como você sabe, as chinesas chegam com muita força. A agenda dos jornalistas hoje extremamente lotada. Estive em São Paulo segunda, só cheguei ontem 1h da manhã em casa. Primeiro para o lançamento do Renault Boreal, agora oficialmente apresentado com preços, com versões. São 3 versões de acabamento do Renault Boreal, daqui a pouquinho vamos falar sobre ele. E também vamos comentar do lançamento ontem, oficial, que chega ao mercado da Geely. A Geely, que é a parceira, né? Parceria com a Renault do Brasil. Hoje a maioria das montadoras, nós estávamos conversando agora há pouco,
Nós estamos falando de grupos, hoje são grupos, não são mais marcas. Daqui a pouquinho você vai falar sobre isso. E falando em grupo, a Geely se associa em parceria com a Renault do Brasil, trazendo aí seus modelos eletrificados, no caso do EX5, e ontem eu estive no lançamento em São Paulo, pertinho ali do Pacaembu, Fernando, do Renault EX2. Mas vamos começar o programa. O Augusto pode até colocar as imagens divididas do Geely. Na verdade não é Geely, é Geely. Geely EX2. É um veículo que é o mais vendido na China. O mais vendido na China. Esses elétricos mais compactos. É o segundo mais vendido no mundo. Diga, Augustão, tá tudo certo aqui? Tudo bem? É o segundo veículo mais vendido no mundo. E chega ao mercado não só com uma proposta, com um preço extremamente agressivo, o preço de lançamento, que nós vamos falar daqui a pouco, como o Geely tem uma tarefa que não vai ser tão dura para ele assim, que é bater de frente com BYD Dolphin e o Mini e Dolphin, e também para bater de frente com o GWM Hora 03. O Geely EX2 tem dimensões muito interessantes. Fernando, ele tem de comprimento total de ponta a ponta, da ponta do para-choque dianteiro até a ponta do para-choque traseiro, ele tem 4 metros e 100 centímetros. Ele tem distância entre eixos de 2 metros e 6. E isso traduz em quê? Conforto para espaço interno. Fernando, eu tenho 1,80 de altura. Primeiro eu rebati os bancos, o banco do motorista, para que eu ficasse acomodado. E depois eu sentei no banco traseiro. O espaço, eu tinha quase 1 palmo de espaço nos bancos traseiros. É muito confortável, é um veículo compacto, mas com dimensões e com espaço extremamente generoso. E o mais importante, Fernando, porta-malas de 300, quase 300, ou 376. São 375 litros que eles patentearam um nome que eles estão chamando de fronta-malas. É um assassinato à língua portuguesa, porque não existe porta-malas, ele pode ser tanto na parte frontal quanto na parte traseira, não é isso, Fernando? Mas eles patentearam e queriam apelidar a um nome sutil, divertido, de fronta-malas. Esse fronta-malas na dianteira, você tem ali a capacidade, oferece 70 litros. Mas aí você pergunta, poxa, tem esse fronta-malas, esse porta-malas na dianteira? Então aonde foi parar o motor elétrico? Ele foi parar na parte traseira. Isso significa que esse modelo, o EX2, você tem tração nas rodas traseiras. Diferente do Hora 03 e diferente do BYD Dolphin, que o espaço da dianteira é ocupado pelo motor. Então ele tem, somados o porta-malas traseiros e o fronta-malas dianteiros, passa dos 400 litros. Porque você tem 375 litros no porta-malas traseiro e no fronta-malas 70 litros. Aliás, essa história de carregar coisas na dianteira, isso não é uma novidade. O Fuqueba, o Fusquinha, já era assim, né, Fernando? Desde o projeto de 33. Então não é. Diga, intervalo. Vamos para o intervalozinho? Pessoal, vamos para um intervalo rapidinho e voltamos já já. Rampage. Agora com um novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram.
Rampage. Agora com novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Rampage. Agora com novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Rampage. Agora com novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Rampage. Agora com novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Rampage. Agora com novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Rampage. Agora com novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Rampage. Agora com novo motor turbodiesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Rampage. Agora com novo motor turbodiesel de 200 cavalos. Todo mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Auto Band News Rodas e Motores. Com Fernando e Alexandre Campos e convidados. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, voltamos depois deste breve intervalo comercial, cumprindo aqui a programação, inclusive, da Rádio Band News, agora é 90.7. Então, estávamos falando, inclusive, Fernando, retornando ao assunto do Geely EX2, o compacto da marca, o SUV maior é o EX5, e aí nós estamos mostrando imagens, vocês que querem acompanhar a gente em sintonia 90.7, é só sintonizar, claro, mas estamos ao vivo no canal do YouTube do Rodas e Motores e da Band News Goiás. Tá mostrando as imagens do porta-malas ou do fronta-malas
como eles patentearam, viu? Essa ideia do nome Frontamalas foi patenteado pela Geely. 70 litros na dianteira, 370 litros na traseira. Ele, Fernando, que tem um único propósito, que é ser o único do segmento com tração traseira, traz essa combinação e o mais importante, Fernando, suspensão traseira multilink. É o único que tem essa suspensão para um veículo desta categoria de entrada. A gente está falando de um veículo que vai chegar ao mercado em duas versões. A Pro, que é a versão de entrada, que tem diferenças para Max, que é pacotes de segurança, porque a versão mais completa tem ADAS, como alerta de colisão, desvio de faixa, né? O de entrada não tem todos esses atributos do ADAS, tem os atributos de segurança básicos. E a versão de entrada, ela vai custar. Você que hoje, em Goiânia, por exemplo, você quer conhecer o Geely, tanto o X5 como o X2, a concessionária que representa o grupo aqui em Goiânia é o Grupo Navesa. Essa concessionária ela está em processo ainda de construção, né, de inauguração. Provavelmente deverá ficar pronta em dezembro ainda deste ano. Ela fica ali na T55 com a Avenida Mutirão, para quem desce sentido Campinas ali. Mas por enquanto, se você quiser ver o carro, tem um ponto de vendas lá no Shopping Flamboyant e na Renault Navesa da Avenida T63. Então, se você quiser conhecer os dois veículos, Renault Navesa da Avenida T63, ou você vai conferir esse carro lá no estacionamento do shopping, lá no piso 2 do Shopping Flamboyant, em frente às lojas Riachuelo. Então, retomando, Fernando, tração McPherson na frente, multilink na traseira, tem teto Biton e uma cor especial. São 5 cores que estão sendo disponibilizadas para o mercado, mas a cor de lançamento é esse verde pistache, quase um verde abacate, aquele verdezinho mais antigo, dos carros mais antigos, aquele verdezinho com tonzinho, igual o azul calcinha, lembra do azul calcinha? Ele é um verde pistache, ficou muito bonito o carro. E aí, Fernando, nós estamos falando da versão de entrada, preço de lançamento, por R$ 119.990. Na versão mais completa, R$ 135.100, que é a versão Pro Max. Aí vamos para a parte do interior. Painel flutuante. Tem central multimídia, Fernando, toda desbloqueada. Você pode acessar YouTube, Netflix, você assiste tudo, vira uma TV no seu carro. Uma central multimídia de 14,6 polegadas. Olha o tamanho da central multimídia, ela é muito grande. Além disso, você tem carregamento por indução, você tem 2 entradas USB-C e a normal. Você não tem o teto, ele não tem teto solar, né? Por exemplo, o Hora, o 03, dessa versão 5.8, já tem um teto solar. E autonomia de 289 km. É um motor, é uma bateria de 39,4 kWh, que gera uma autonomia de 289 km, potência 116 cavalos, 15 kg de torque, de 0 a 100 em 3,9 segundos, 0 a 100 em 10,5 segundos. Então, um veículo muito completo para esse segmento de entrada de veículos elétricos de entrada, 100% elétrico, e que tem somente a Renault para dar suporte. Somente a fábrica em São José dos Pinhais, com capacidade inclusive de começar a produzir o X5 e o X2. Aí, dia 17 agora eles vão anunciar esses planos de quando começa a produção. Não tem números ainda de
quantos veículos vão vender da versão de entrada para a versão mais completa, mas o que a gente sabe é que no mundo e na China, ele deita e rola diante dos BYD. É o mais vendido na China e o segundo mais vendido no mundo. E aí, Fernando, outros detalhes importantes que a gente tem que destacar, além do ADAS, tem câmera panorâmica de 540 graus, banco do motorista elétrico e teto em pintura Biton. Então você tem o teto preto, então você pode optar. Tem ar-condicionado, as aletas de ar para os passageiros do banco de trás. Então, assim, o carro é bonito, o design é elegante. Eu fiz o test drive pelas ruas e avenidas de São Paulo. Nós fizemos um test drive saindo do Pacaembu até o Campo de Marte. E no Campo de Marte, eles fizeram um teste que nós podíamos fazer essa aceleração rápida. Era um teste de 20 minutos. E eu percebi que realmente a suspensão muito equilibrada, mais suave, a capacidade do porta-malas 375 litros, mas se rebater os bancos, eles ficam quase na mesma altura, mas passa dos 1.000 litros. Então, assim, realmente é um veículo muito completo, com duas telas gigantes, uma de 8.8, que é o painel digital, e a central multimídia de 14.6, né? E aí você tem ambientação que você pode mudar na central multimídia as cores, até 256 cores, 20 níveis de brilho, de luminosidade, né? E disponível, no caso, na versão Max. Na versão de entrada, você tem algumas limitações, até pela questão do preço, né? Além disso, tem um CPU de 8 núcleos, 6 GB de memória RAM, armazenamento de 64 GB, oferecendo inclusive esse poder de processamento que é da central multimídia de tela LCD HD, Fernando, desse carro. E aí, além disso, você tem sistema também como os dispositivos, tanto o Apple quanto o Android, e eles fizeram uma parceria com a Google. E esse carro, se você quiser espelhar o seu telefone celular, você faz o espelhamento do Google, que é o que eles chamam de Google Build, que é o via Carbit Link, que você consegue espelhar o seu telefone celular na tela da central multimídia. Pô, quer mais ou quer menos? E aí, como eu disse, 4,3 metros de comprimento, 2,65 metros de distância entre eixos, 1,80 metros de largura. Quer dizer, realmente tem espaço suficiente e um aproveitamento, você consegue ter um aproveitamento muito grande. E o mais importante, Fernando, o quilômetro rodado dele é o mais barato da categoria. Você vai pagar 9 centavos o quilômetro rodado do EX2. Então, além de você ter consumo, vai pesar menos no seu bolso na hora de você não só carregar, inclusive carrega muito rápido, porque você tem no carregamento por de 30 kW, você carrega esse carro aí em cerca de 30 minutos e no modo AC em casa em até 6 horas. Então, até o sistema das baterias, você tem essa opção. Levando em conta 3 modos de condução, Eco, Comfort e Sport, e 40 concessionários espalhados pelo Brasil. A rede, ela agora são 40. Tem algumas ainda em processo de finalização, como a de Goiânia, que em breve vai ter inauguração, mas você consegue, como eu disse, conhecer o carro no shopping, no piso 2 do Shopping Flamboyant, em frente às lojas Riachuelo, ou na própria concessionária Renault, da Renault Navesa, da Avenida T63. Ele vem equipado com os pneus 205/60 aro 16 na versão Max
e 205/65 aro 15 na versão Pro, que é a versão sim de entrada. E o mais importante, baixo ruído, baixíssimo ruído do carro. Você não escuta nada, até um perigo. Ele é um subchassi traseiro e conectado por 16 buchas, Fernando, exatamente para transmitir menos as vibrações e isolar o carro para quem está dentro. Então, assim, Fernando, eu fiquei impressionado. É um veículo que vai dar um trabalho para a BYD GWM. Ontem que eu fui no lançamento, né? Hoje estamos exibindo e só para finalizar, para a gente ir para um novo intervalo, daqui a pouquinho aí eu quero que você fale. Acho que a condição a condição para compra, ela é muito interessante, que eu vou informar para o pessoal daqui a pouquinho. Mas daqui a pouquinho você vai falar sobre isso, sobre as marcas, sobre os grupos, sobre mercado de eletrificados, como fica essa briga, como uma briga cada vez mais feroz. Então vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em 3 minutinhos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Rampage, agora com novo motor turbo diesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Rampage, agora com novo motor turbo diesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Rampage, agora com novo motor turbo diesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram. Rampage, agora com novo motor turbo diesel de 200 cavalos. De novo. Rampage é mais que uma picape, é uma Ram.
Guilherme Campos e convidados. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo novamente. Fernando, depois de todos esses atributos que eu dei a você, fiz o teste, o carro é muito confortável, muito silencioso, suspensão muito ajustada, multilink na traseira, com carro tração traseira, que é o Geely X2, que é o produto que eu fui ontem no lançamento em São Paulo. Fernando, como que fica? Explica pra gente como é que tá hoje. Nós não falamos mais em marcas e sim em grupos. E como que vai ficar a vida para aquelas marcas mais tradicionais como Toyota, como Honda, com essa invasão das chinesas que estão oferecendo produtos de qualidade e preço? Eu queria falar sobre um detalhe sobre o negócio de tração traseira. Só tem 2 chineses de tração traseira. Esse, da Geely, e o Lep Motors. Sim. Que é tração traseira. Todos os outros são tração dianteira. Qual é a diferença dessas 2 trações? Se você perguntar para piloto de corrida se ele quiser um carro para competir, se ele quer um de tração traseira ou dianteira, ele vai dizer que quer tração traseira. Porque é preferível você ter um motor que empurra do que um que puxa. Com um defeito, inclusive, para aquele que puxa. É que se você estiver subindo, ele perde tração. Hoje, a tecnologia é tão brutalmente eficiente que a Audi, por exemplo, nem isso não tem. Tração dianteira e faz tudo. Mas como base, como sistema, tração traseira é melhor. Por quê? Por isso, por exemplo, eu imagino você com um carro de tração traseira, como você foi testar lá no campo de Marte, e você ter 2 iguais com a tração dianteira e o traseira. É evidente que você vai entender que na hora que você acelera, a tração traseira impulsiona mais rapidamente do que a tração dianteira, com toda a tecnologia que você coloca. Então é melhor a tração traseira, até por opção. Não que elas se comportem diferente por causa da tecnologia, mas na opção é traseira. Isso era o que eu queria dizer pelo seguinte, por isso é que os carros chineses são tudo de tração dianteira, porque permitem espaços melhores. Mas se você consegue um espaço grande no interior, distância entre eixos, com um carro de tração traseira, eu prefiro. Aliás, eu vou até anotar o que você disse. O dianteiro, ele não empurra. O traseiro que empurra, né? O dianteiro, ele puxa. Falou tudo, Fernando. Falou tudo. E aí, mas como é que fica esse mundo em que as marcas estão cada vez mais se fundindo? Não são mais marcas, são grupos agora. Como que fica isso? Como vai ser o futuro, Fernando? Como vai ficar essas marcas mais tradicionais que ainda não se renderam aos veículos 100% elétricos? A própria Toyota tem projetos, a Honda. Como que vai ficar isso? Bom, em primeiro lugar, você tem que pensar que nós estamos passando por um momento irreversível de eletrificação. Se você for viajar agora, pegar um avião e desembarcar em Belém do Pará, você vai ver, esta semana, o tema da COP30 é a transição energética. E a transição energética passa necessariamente, tem várias transições, o Brasil é bom em todas elas, mas ela passa necessariamente pelo abandono dos combustíveis que vêm do petróleo, porque são os mais poluentes, são aqueles que faz subir o CO2, que é aquele que
mata as pessoas e faz com que a temperatura da Terra se eleve. Um detalhe só, nós estamos agora em 2025, na COP30 de 2025, com o padrão de evolução de temperatura, que era de 1,5 graus, que só devíamos ter em 2100. Quer dizer, nós pioramos 70 anos. Isso é só para, mais ou menos, para perceber que nós estamos num momento de transição de energia. Mas nós temos uma frota de 90 milhões de veículos produzidos todos os anos, dos quais 70% ainda são de motores a combustão. Fora a frota que circula, que é basicamente de veículos a combustão. Veículos elétricos é recente, isso é coisa recente. Tanto que as grandes fábricas, grandes, quando a gente fala grande, é Volkswagen, é Mercedes, é Ford, é GM, elas estão reclamando, principalmente as europeias, que o legislador determinou que tinha que acabar negócio de petróleo, de gasolina, em 2035, e é impossível. Não vai dar. Ora, se não vai dar, o legislador errou. Porque aquilo que determina se o comprador vai comprar ou não vai, é o comprador, é o mercado. Eu digo, a partir de 2035, estão proibidos os motores a combustão. Mas ninguém comprou o outro. Ninguém comprou o elétrico, ninguém não. Não foram comprados elétricos em quantidade suficiente e com a rapidez para que isso fosse possível atender à legislação. Então está todo mundo querendo, inclusive, agora de imediato, estão conseguindo mudar a legislação na Europa. Outra coisa que é problemático, estamos num momento irreversível de transição de energia. Isso é irreversível. A menos que só o Donald Trump que nega que a Terra esteja esquentando e que esses desastres que você está vendo, como teve agora na Jamaica, por exemplo, sejam ocasionais. Não são ocasionais. São provocados pelos distúrbios do clima. Só que tem uma coisa, a transição elétrica, de eletrificação de energia, que nós no Brasil já somos adiantados, porque nós temos uma quantidade muito grande de energia solar, temos uma quantidade muito grande de energia pelo sopro, energia do vento, e temos o álcool, o etanol. O etanol, ele se ao você plantar cana, a cana cresce verde, com as folhas verdes. Esse verde da cana, ele recicla o ambiente e torna o etanol, aquilo que é produzido depois que é exprimido, praticamente inerte. Quer dizer, nós temos o combustível que menos polui. E temos os outros todos. Nós fomos contemplados com um clima e uma localização que ninguém tem. E nós estamos usufruindo disso. Mas nós temos uma política indecente e ruim. Então, mas não vamos falar de política. Vamos falar desse problema da transição das maneiras de você gerar energia. Isso aí vai demorar, vai ser num ritmo que nós não vamos alcançar. Fora que isso exige investimento. Você sabe, por exemplo, que Fórmula 1, a partir do ano que vem, vai ter, por necessidade e obrigação legal, uma gasolina especial, não poluente, que ela é produzida hoje, por exemplo, no Chile,
o custo do litro da gasolina, dessa gasolina obrigatória, vai ser muito mais elevado do que você usar todos os petróleos do mundo. Então, você precisa investir em tecnologia para você melhorar a forma elétrica da energia, por uma energia melhor. Que é uma gasolina sintética, inclusive, Sintética. né? Então, isso exige investimento. Mas exige investimento também para você fazer o carro elétrico. Porque o carro elétrico precisa de bateria. A BYD, por exemplo, tem a vantagem dela produzir baterias. Mas isso não significa que a bateria seja de graça. Ela tem custo. E aí entra aquela história que está em discussão agora dos minerais raros. É que se você não tiver aqueles minerais lítio, nióbio, etc., você não faz bateria. E a China domina a tecnologia. E o Brasil é o segundo maior estoque de terras raras do mundo. Só que nós não sabemos ainda produzi-la. Não sabemos transformar a terra no metal que é útil. Isso custa dinheiro. Então agora, essas todas as empresas, quanto maior a empresa, pior. Porque ela tem maior exigência, mas não consegue gerar capital para fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso é que elas estão se unindo ou se desunindo. O Tavares, por exemplo, está dizendo que a Stellantis vai voltar àquilo que era antes. Vai separar as americanas e vai separar de volta aquilo que era antes. Por quê? Porque grupos fortes, que antigamente era uma vantagem, hoje exigem um nível de capital que elas não conseguem juntar. É complicado isso, explicar? É complicado, mas não é um caminho sem volta, porque ou elas viram grandes, se unem, ou elas vão quebrar. Então agora não se fala mais em montadora, a Fiat. É a Stellantis. Porque só a Fiat hoje quebraria no dia seguinte. E é a maior do Brasil. Só que na Europa ela não é boa. Ela está com fábrica fechando na Europa. Tem marca fechando da Fiat na Europa. Maserati, por exemplo. Lancia. Marcas que eu me lembro delas quando eu era criança. Como marcas famosas, marcas importantes, marcas de carro de corrida, marcas de carro esportivo, e que estão acabando. As marcas estão acabando. Então, assim, nós estamos passando por um momento. O Brasil ainda está escapando um pouco, porque ainda não chegou no nível europeu, de certa forma. Mas o Brasil ainda está escapando. Mas e se eu te disser, como eu te falei de manhã, que nós vamos vender este ano, 2025, digamos, 2 milhões e menos de 200 mil veículos novos, zero. Mas nós vamos vender 18 milhões de usados e seminovos. E os seminovos, ó, carro até 3 anos de uso, são 40%. Por que está vendendo seminovo e não vende carro novo? Porque você consegue um seminovo por um preço que você dá conta de pagar, e o seminovo tem o ticket médio de 157 mil reais. Quem é que vai pagar o ticket médio, o preço médio de 157 mil reais? E por que é caro? Porque uma picape custa 350, 300, 280. Os SUVs são todos beirando 200, 180. Enquanto eles quiserem vender esses, e os outros de 70, de 80, como aquele que você falou, vão colidir com carros chineses que são muito melhores e muito mais baratos, nós não vamos sobreviver.
E tem um detalhe importante, né, Fernando? Que quem estimula o consumo de uma determinada marca ou de um determinado segmento são as próprias montadoras. Elas, inclusive, estimulam determinados setores de investimentos em determinados veículos e matam a outros. Você dizer para mim que carro sedã hoje não é um bom negócio e que o carro é ruim é mentira. Só que as próprias montadoras e as próprias marcas desestimulam, de alguma maneira, a venda desses produtos, estimulando o consumo daquilo que está na moda. Não porque o produto, que o carro sedã seja ruim, como as peruas que hoje, extintas no Brasil, deixaram de ser produzidas. E os sedãs estão indo para o mesmo caminho. Então, quem estabelece o que você vai comprar são as próprias montadoras, estimuladas pelo aquilo que no mercado está vendendo. Hoje, o consumidor brasileiro, ele compra SUV e picape porque o gosto do consumidor americano é o mesmo. Lá só se vende picape e SUVs, como é o que acontece na China e também na Europa. Apesar que na Europa ainda tem peruas lá, né? Mas só de segmentos mais premium. A Audi continua vendendo os Sportback da vida, os carros, as peruas. Mas é isso que você falou. E cada vez no Brasil não vale a pena, como as montadoras e as marcas individualmente passam por momentos muito difíceis, é muito melhor você vender um carro de ticket médio de 150 mil reais, porque você vai ter uma lucratividade maior do que vender veículos de entrada. Por isso, aqui no Brasil, os veículos de entrada estão morrendo. Quais são os veículos de entrada no Brasil hoje? Kwid? Mas Kwid custa 70 mil reais. O cara pensa duas vezes, vou pagar 70 mil reais num carro compacto, pequeno? As próprias marcas e os próprios concessionários, eles não dão muita bola para vender isso. Porque se você tem que fazer volume, tem que vender muito para ser uma operação lucrativa. Então é muito mais fácil, muito melhor você vender um SUV que custa 200 mil reais. Porque se você vender 30, 50, 100, você vai ter uma margem muito maior do que vender 500 carros menores de entrada. E indo para essa mesma linha, os carros menores de entrada, aqueles que antigamente a gente tinha Uno, né? Palio, esses carros que eram fonte de consumo lá na década de 80 e 90, hoje eles evaporaram. O próprio Argo está com os dias contados, nem se estimula mais. Hoje o carro que você tem de entrada da Fiat é o Pulse, um carro que cerca aí de 90 mil reais. Se você pegar as versões mais completas, chega até 126 mil reais. Se você pegar a Volkswagen, tem o Thera agora, mas o de entrada virou o quê? O Polo, que também é nessa mesma faixa, né, Fernando? O Thera foi o mais vendido em outubro. Vendeu bastante, isso mostra a força. 10.162 emplacamentos. Finalmente ele falou que veio. Finalmente falou que veio. Mas demorou, né, Fernando? Demorou. Porque quem foi o carro que sempre vendeu muito bem era o Gol, Volkswagen Gol, e agora acertaram. O Thera virou o Gol. Né? Mas um carro muito mais caro. Porque o Thera de entrada é 100 mil. De entrada. Hoje você não compra um carro novo por 0 quilômetro, estou falando carros com uma oferta maior de opções. É 100 mil para cima. 100 mil para baixo começa a esbarrar nos carros de entrada, que estão cada dia mais raros no nosso país. E com isso, é onde a China consegue trazer oferta de carros com muita tecnologia, com preços convenientes, como no caso do Geely X2, um produto muito completo, 100% elétrico, com 4 anos de garantia, por 119 mil reais. Qual
que sentido faz eu pagar? Estamos falando de carro zero, tá? Apesar que hoje, pelo pouco que eu acompanho e leio, apenas 3% da população consegue comprar um carro zero. O resto compra o que tem aí, né? Comprar carro zero hoje é só para quem tem dinheiro de fato, porque até para o financiamento ficou difícil. Hoje, com taxa de juros do jeito que está, com veículos cada vez mais caros, você realizar um financiamento ficou difícil, mesmo com Banco Fiat, com Volkswagen, com todas as marcas e as montadoras dando suporte, pegando o seu usado na entrada, bônus de R$15 mil, como é o caso do próprio EX2. A condição, Fernando, de poder comprar um veículo como o EX2 tem que ser uma condição atrativa, porque se não for também não vende, mesmo ele a R$119.990. Se colocar aí na tela o Geely, pode até Augusto colocar na tela novamente pra gente, o Geely EX2, eu vou dizer a condição do Geely EX2, condição da montadora. Não é eu que estou falando isso não, condição da montadora. Para você comprar um carro hoje, um Geely EX2, olha só qual que é, o que eles estão fazendo para atrair o cliente. Porque tem que ser atrativo, Fernando. Como é que vai vender um carro hoje sem ter bonificação, sem pegar o seu usado na troca, com revisões, inclusive, tem que ter plano de revisão que caiba no bolso. Tem que convencer o cliente de que comprando um veículo, você vai ter sim, não só suporte da marca, suporte de peças, mas isso não é suficiente. Você tem que ter algo para dizer assim, olha, compre com a gente que nós estamos oferecendo esse pacote, esse bônus, essa maneira para você comprar. Só para você ter uma ideia, além dos itens das versões aqui de entrada, olha só, a versão de entrada, você vai ter taxa zero para comprar um EX2 na versão Pro, ou taxa zero em 24 vezes, ou parcelas de R$990 para a versão de entrada. Para a versão mais completa, você vai pagar R$135.100, porque depois o preço normal do Geely EX2 na versão mais completa é de R$136.800. Preço de lançamento de R$135.100. Taxa zero ou 24 vezes. Ganha um Wallbox grátis ou recarga grátis por 1 ano. Rede de recarga ampliada, né, no Mobile Charge Pass com 1.300 pontos. Então tem que oferecer condição para poder comprar, porque senão também não vende. E aí não é só a Geely que está vindo com essa condição. A Jayco e o Omoda está vindo de uma forma agressiva no mercado, trazendo um carro maior por R$178, R$180 mil. Jayco e Omoda. Que quem é o grupo que está por trás? É Chery. Então assim, Fernando, não tá fácil vender veículos nacionais. Não tá fácil bater share. Concessionário tem que, né, se virar nos 30 para isso. Mas esse foi um dos produtos lançados. Se vocês quiserem acompanhar no meu Instagram, a partir de segunda-feira ou amanhã, já tem um Reels completo nas nossas plataformas digitais de 1 minuto e 30, falando de tudo que o EX2 tem para oferecer no mercado. Tem vídeo do EX5 também. E tenho novidades para contar para vocês. A partir do dia 17 de novembro, nós vamos estrear na televisão novamente. Programa Rodas e Motores, todas as segundas-feiras, das 10h30 às 11 da noite, na PUC TV. Então, o programa Rodas e Motores volta para a televisão, trazendo muitas novidades. E não é só comigo, Fernandão vai apresentar o programa comigo e tem um quadro que é de história.
Ele vai contar para vocês tudo que ele acompanhou, lançamento de Fiat Siena, vai falar de MotoGP, de quando ele cobriu pela primeira vez no Brasil. Então acompanhe, programa Rodas e Motores, todas as segundas, das 10h30 às 11 da manhã, na PUC TV. Então não pode perder tempo, porque vai ser um projeto novo, mais um, né, além do nosso aqui na Band News. E o outro produto que foi lançado, pode colocar na tela, foi o Renault Boreal, agora lançado oficialmente em 3 versões, Fernando. E aí, Renault Boreal chega para surpreender nesse segmento de veículos médios, SUVs de médios, mas o Boreal é um SUV gigante, tem quase 5 metros de comprimento, né? Então, estamos faltando aqui 2 minutinhos, só para semana que vem eu falo do Boreal novamente, mas ele chega em 3 versões. A Evolution, esse motor 1.3 turbo de 168 cavalos, 27 kg de torque, câmbio de 6 velocidades, de dupla embreagem banhado a óleo. A versão de entrada, R$ 179.990. A versão intermediária Tecno por R$ 199.990. E a versão Iconic, a topo de gama, por R$ 214.990. Realmente, e eu dirigi o Boreal. Pensa num veículo confortável, aquele painel digital que eles conjugado, que eles chamam de duplo open air, painel que você vê as informações com a central multimídia, rodas aro 19 polegadas, esse aí, se eu não me engano, acho que é aro 20, carro extremamente confortável, elegante, porta-malas de 522 litros, passa dos 1.300 se rebater os bancos. Então, Fernando, hoje a briga está ferrenha. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um programa, sábado que vem ao vivo, aqui na Band News, né, no estúdio principal da Band News Goiás, comigo Alexandre Campos e Fernando Campos. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora em Sintonia 90.7 e dizer que sábado que vem tem mais novidades, tem Salão do Automóvel, tem mais lançamentos acontecendo no mercado e quero agradecer mais uma vez, Fernando, pela sua participação e sábado que vem conto com você aqui novamente. Obrigado, Alexandre, até sábado. É isso, programa Auto Band News Rodas e Motores, até sábado que vem ao vivo das 8 às 9 da manhã, porque quem sabe faz bem feito. Até sábado que vem, tchau, tchau. Auto Band News Rodas e Motores, com Fernando e Alexandre Campos e convidados.